parar de bater nessa tecla que é sobre o caso de Caraíma. Sabe por quê? Porque é o que todo mundo quer saber, gente. Todo mundo quer saber onde estão os foragidos, quem está envolvido nessa trama cruel, brutal, de matar 4 pessoas, 3 homens que saem de São Paulo, vão cobrar uma dívida, encontro com o Alencar, vão cobrar uma dívida em Caraíma e são encontrados mortos quase 2 meses depois. E hoje você vai conhecer a história dos outros filhos do Antônio Buscariolo, que agora estão na mira da polícia. A polícia investiga eles formalmente e, mais do que isso, o advogado de defesa já tentou se antecipar, pedindo para eles não ficarem presos, não. Quer ver? Matéria especial aqui no Cidade Alerta. Mesmo após 2 meses, o silêncio das autoridades permanece. A justificativa é que qualquer informação repassada agora pode atrapalhar as investigações que seguem sob sigilo. Mas a RIC Record vai seguir apurando, investigando e trazendo as informações que fazem parte dessa investigação que repercutiu em todo o Brasil e segue sem uma solução. Alencar Gonçalves, Rafael Marascalchi, Diego Henrique e Robsley Herdani foram encontrados mortos, os corpos enterrados há quase 20 dias. Por enquanto, a polícia só revela publicamente o envolvimento de 2 pessoas nesses assassinatos, Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Buscariolo, pai e filho. Mas a quantidade de tiros identificada no veículo das vítimas e com 5 modelos de armas diferentes que foram utilizadas, fazem a polícia trabalhar com pelo menos 5 pessoas diretamente envolvidas na trama que tirou a vida de Alencar, Rafael, Diego e Robsley. O documento obtido com exclusividade pela RIC Record mostrou que um dos carros usados no crime, segundo a polícia, era conduzido naquele dia 5 de agosto por uma pessoa envolvida com Carlos Henrique Buscariolo, conhecido como Mamute. Carlos Henrique possui uma ficha criminal extensa pelo menos desde 2016. Aliás, em 2020, ele foi preso por atirar na própria esposa. E, além disso, tem diversas condenações por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, violência doméstica e homicídios. A polícia não confirma oficialmente, mas nós apuramos que Carlos Henrique é suspeito de ter sido o mandante dos assassinatos. Ele teria decidido o dia do encontro com as vítimas, o horário, o local e o que deveria acontecer com eles. Inclusive, a gente sabe até o mandante, todo mundo sabe, que é esse tal Mamute, né, que é um filho do seu Antônio. E no presente mesmo local estava o seu Antônio, o filho, e o Mamute só coordenando por fora, claro, que nunca vai ter nada contra ele, porque ele nem mandado de prisão ele tem expedido contra ele. Então a gente fica com essa angústia, tudo que aconteceu e está acontecendo. Além disso, antes mesmo de ser formalmente investigado, Carlos Henrique também começou a ser atendido pelo mesmo advogado que o pai e o irmão. Por que eu entrei com procuração para os 4? Porque foram os 4 ameaçados de morte. Então, mesmo sem saber o que estava no processo, como eles estavam sendo ameaçados, eu já vim defendê-los. Então, quem arrolou eles foi o ameaçador. Foi a pessoa que mandou as mensagens, as quais chegaram ao conhecimento da imprensa através de nós, né? Então, foi por isso que eu, de cara, passei a representar 4. E até disseram, mas por que 4 se são só 2 que a gente está aqui na mira? Porque eu não sabia. Para ser sincero, até agora eu não vi nem os fundamentos que decretaram a prisão temporária do Paulo e do Antônio. Antônio e Paulo ainda quebraram os celulares durante a fuga, impedindo a polícia de rastrear a localização deles, além de não conseguir qualquer acesso aos aparelhos durante as investigações. Qual foi a motivação real dessa quebra desse celular deles? O receio de ser localizado por quem nos ameaça. Quem são essas pessoas, doutor? Se eu soubesse, eu também estava atrás dessas pessoas, mas eu acredito que sejam os verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento. Porque eles não são os únicos alvos de ameaça, eles estão sumidos, eu não. Só que agora descobrimos mais. Antônio teve 2 filhos de outro casamento. Além de Carlos Henrique Buscariolo, também teve Carlos Eduardo Buscariolo. Ele foi incluído nas investigações desde o início por uma situação bem específica. De acordo com um documento de notas promissórias, confessando a dívida de mais de R$255 mil, e quem assina é Carlos Eduardo Buscariolo.
Os pagamentos deveriam ter começado em julho do ano passado, mas Alencar nunca recebeu qualquer valor e foi isso que o fez procurar os cobradores. E se não bastassem todos esses indícios, os advogados de defesa de Antônio, Paulo Ricardo, Carlos Eduardo e Carlos Henrique entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, solicitando acesso às investigações, mas também que os clientes não sejam presos caso a polícia solicite a prisão. Indícios cada vez mais fortes que a família Buscariolo não é temida à toa na pequena cidade de Caraíma. As pessoas elas entram em contato e a primeira coisa que elas pedem é não repassem a polícia e não divulgue nome, número de telefone, né? Então essas coisas aí são muito sérias, né? Então a gente passa para a polícia sem poder identificar de onde estão vindo essas informações, né? E, sinceramente, eu não conhecia pessoalmente a cidade de Caraíma e eu não sabia desse temor com relação não só à família Buscariolo, mas também as questões policiais, né? A falta de identificação dos cidadãos com a polícia da região. Mas o que deixa muito claro é que as pessoas que lá residem têm um medo muito grande da família Buscariolo. Tem muita gente que a gente acaba conversando e fala assim, ó, essa família é da pesada. Eu, se fosse vocês, parava de ficar falando o tempo inteiro da família Buscariolo porque eles são barra pesada, porque o Mamute, que já tem várias condenações, ele seria integrante aí de uma organização criminosa, um dos líderes de organização criminosa que atua na região noroeste do estado e também no estado de São Paulo. Então tinha que tomar cuidado. Mas é o seguinte, gente, a nossa responsabilidade aqui é de cobrar, é da gente ir atrás, da gente pedir uma solução desse caso, né? A polícia trabalhando para localizar, mas está na hora, né? Está na hora de dar uma resposta para essas famílias, está na hora de dar uma resposta para a própria sociedade de Caraíma, que fica com medo do que está acontecendo. Porque, ó, a gente já tem ali a esposa do Paulo Ricardo, que já apareceu na cidade. Não estou falando aqui que ela tem envolvimento no crime, mas ela está prestes a dar à luz. E aí, Paulo Ricardo? Você não ia querer estar perto da tua família? Ia querer, né? Assim como as pessoas lá de São Paulo também, né? Tem muita gente que não vai ver o filho crescendo, não vai ver neto crescendo, a neta crescendo. Então tá aí, é responsabilidade. A partir do momento que você assume a responsabilidade, assume aí, toma uma decisão de tirar a vida de outras pessoas, você tem que responder criminalmente e o mais certo é se entregar. Tem muita gente falando, eles vão se entregar a qualquer momento. Não vão se entregar, gente. Fato é que não vão. Então a polícia vai ter que dar uma resposta o quanto antes, porque já são mais de 2 meses que a gente está aguardando, que as famílias estão esperando e que a cidade de Caraíma vive com medo do que está acontecendo, porque parece que os Buscariolo continuam mandando na cidade mesmo que não estejam ali. Tá na hora, né? Tá na hora as forças de segurança darem uma resposta para essas pessoas.